Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula a respeito do eletromagnetismo. Hoje nós vamos estudar alguns detalhes a respeito de um outro elemento de circuito elétrico. Esse aqui aparece pouquíssimo nos vestibulares, beleza? Então não precisa se preocupar com os indutores. Bom, vamos fazer uma analogia aos capacitores para entender os indutores. Então, lembre, os capacitores são dispositivos que armazenam energia no campo elétrico entre suas placas. Os indutores são dispositivos que criam em seu interior um campo magnético e armazenam energia nesse campo, ok? Então, capacitor armazena energia no campo elétrico, o indutor armazena energia no campo magnético, beleza? O símbolo de indutor é algo parecido com isso aqui, beleza? E no capacitor, o campo elétrico tem esse comportamento, ó, as linhas do mais sai no menos entra, então tem aqui um campo elétrico, e no indutor pode ser um solenoide, tá? Nós temos aqui o fio entrando aqui embaixo, saindo aqui em cima, entra embaixo, sai em cima, entra embaixo, sai em cima, e nós teremos então uma corrente elétrica percorrendo esse fio nesse sentido que eu acabei de citar. Consequentemente, nós teremos um campo magnético apontando para a direita. Então, nós teremos energia armazenada nesse campo magnético. Eu quero saber quanta energia é armazenada no campo magnético. Para isso, entenda comigo os detalhes. A indutância de um indutor mede o fluxo magnético em relação à corrente elétrica que percorre esse indutor. Lembra que nós definimos a capacitância? Aqui nós teremos a indutância, que é então N vezes o fluxo dividido por I, que é a corrente elétrica. N vezes o fluxo é o chamado fluxo concatenado, é o fluxo em todas as espiras do indutor, que é um solenoide, tá? Então, se você tiver várias espiras, você faz 10 espiras, por exemplo, você faz 10 vezes o fluxo em cada espira, que é BA. A unidade de indutância é o Weber por ampere, ou Tesla metro quadrado por ampere. Nós vamos chamar isso aí de Henry. Calculando a indutância do solenoide, tá? Então vamos imaginar um solenoide e o campo magnético gerado no interior do solenoide é μI N por L, beleza? Agora eu vou pegar esse campo aqui e vou calcular o fluxo magnético em cada espira. Como é que faz? BA. Mas quem é o B? μI N por L vezes A. Beleza, eu tenho fluxo. Então, para eu medir a indutância, é só multiplicar por N e dividir por I. O fluxo concatenado é Nφ, que é NμI, N por L, A. N vezes N dá N ao quadrado, μI, L, μI, A por L. Beleza? E aí sim eu posso calcular a indutância desse solenoide fazendo a continha NFB, que é isso aqui, ó, dividido por I. Isso fica N ao quadrado μI por L vezes A, dividido por I dividido por I é 1 e sobra N ao quadrado μI A por L. Galera, a indutância depende de características geométricas do indutor. Assim como a capacitância dependia de características geométricas do capacitor, a indutância também depende de características geométricas. A resistência elétrica também dependia. Lembra da formulinha da Rho, Lá? Ok? Então, depende do meio, depende de características geométricas. Ok? A associação de indutores é igual à associação de resistores, tá? Então, indutores em série, a corrente é constante, a DDP se divide em cada indutor. A indutância equivalente é a soma das indutâncias, então nesse caso eu vou fazer L1 mais L2 mais L3.
A associação de indutores em paralelo, lembre, indutor se comporta como os resistores em relação às associações, beleza? Então, nós teremos que a DDP é uma constante, a corrente se divide e o inverso da indutância equivalente é a soma dos inversos das indutâncias, ou seja, para calcular a indutância em paralelo, eu faço 1 por LP é igual a 1 por L1 mais 1 por L2 mais 1 por L3. Beleza? E aí então nós podemos entender a autoindução, tá? Em um circuito com um resistor e um capacitor em série, percebemos que o capacitor ele leva um certo tempo para atingir o seu estado de equilíbrio. Isso porque os capacitores eles não toleram variações bruscas de tensões. Em um circuito com um resistor e um indutor em série, percebemos que o indutor leva um certo tempo para atingir o seu estado de equilíbrio. Isso porque os indutores não toleram variações bruscas de corrente elétrica. Ao ser percorrido por corrente elétrica variável, surge uma fém induzida no próprio indutor, que é uma autoindução, contrária à variação do fluxo. Então, da lei de Faraday, nós podemos fazer E igual a menos delta NFB por delta T, onde NFB é LI, e aí então, ó, veja que eu estou incluindo a lei de Lenz aqui na lei de Faraday, estou colocando um sinalzinho negativo, porque a lei de Lenz diz que a corrente induzida se opõe à variação do fluxo que lhe deu origem, ok? Então, E é igual a menos L, delta I por delta T, ou seja, surge uma força eletromotriz induzida se houver variação da corrente elétrica, tá? Então, perceba, ou a corrente ela tem que ser variável, ou em módulo, ou em direção e sentido. Veja só, na autoindução, se a corrente aumenta com o tempo quando nós ligamos a chave, a força eletromotriz induzida se oporá a esta subida da corrente, fazendo com que demore um período de tempo para que a corrente atinja o seu valor de equilíbrio. O mesmo vale para quando levamos a fonte de tensão a zero. Quando a gente desliga o sistema, a corrente demorará a cair a zero em um certo período de tempo devido à força eletromotriz induzida no indutor. Então tá aqui, ó, o indutor e o resistor ligados em série. Quando eu ligo a corrente, ou melhor, a tensão, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela sai do zero e até chegar num estado de equilíbrio, ela leva um certo tempo. Ó. No indutor, ó, ela vai de um valor alto para zero. Ó. Atingiu o equilíbrio agora, o indutor está sob tensão nula. Aí, o resistor, quando eu desligo, né, nós temos aqui a tensão no resistor cai e no indutor, ó, ela sobe. Ok? Beleza? Então é isso, é assim que nós teremos o resultado. Ó. Liguei, então tem uma força eletromotriz E, desliguei, tem uma força eletromotriz zero. Liguei a força eletromotriz E, desliguei zero. Crescente, decrescente, crescente, decrescente. Beleza? E a energia armazenada no indutor. Esse era o nosso objetivo, né? Então, lembre-se da energia armazenada no capacitor. A gente poderia calcular fazendo Q quadrado por 2C. A energia armazenada no indutor é dado por meio de LI quadrado. Beleza? Ó, veja que os dois casos estão divididos por 2. Ó. Então, aqui você tem a carga ao quadrado, aqui você tem corrente ao quadrado, beleza? Meio de LI quadrado é assim que você determina a energia armazenada no indutor. É isso que eu queria discutir com vocês a respeito de indutores. Um ótimo estudo a todos. Se você gostou, deixe um like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau!